Com a internet chegando, a gente começou a fazer uma troca. O cara fala daqui, eu falo de lá. Então, o cara colocou uma coisa aqui, eu entro lá agora na página dele e dou um contraponto. E as perguntas começaram a acontecer. Então, toda pessoa que, como eu, é um buscador, por exemplo, começou a fazer mais sentido esse mundo para mim do que o mundo anterior, na qual as minhas perguntas eram abafadas por um sistema completamente opressor, que isso é uma opressão verdadeira, né? Então, todo o lapso de pergunta para mim era abafada por essa opressão, e eu começo a buscar respostas e a poder interagir com as minhas questões de maneira aberta. Por mais egocêntricos que eles pudessem ser, não faz o menor sentido. E olha, gente, essa informação, de novo, né? Que bom que existem oportunidades para buscar conhecimento como nunca antes na história, né? Você pega obras digitais dos deuses e percebe claramente a estratégia que existia por trás da construção das pirâmides. É uma obra muito legal. Se vocês não leram, vale ler. Meio cansativa, mas vale muito a pena ler. E virou, inclusive, um documentário do Netflix. Esse documentário e esse livro vai falar de forma mais específica a conexão da construção com as constelações. Gente, como que naquela época aquele povo primitivo, escravo, tinha acesso a essa informação. Então, vejam, de tempos em tempos, a humanidade se organiza para construir algo maior que vai perdurar pelos próximos 5.125 anos. Eu estou falando do Egito, mas a gente poderia também falar sobre os maias e a gente poderia falar sobre outras civilizações que construíram obras que não podem ser fruto só do acordei, Sandro, que tal construirmos uma pirâmide juntos? Exatamente, exatamente. Carol, nós temos hoje, Ô, Léo, lá se em você puder colocar o Zigurates, nome da série para mim, por favor, aí no chat, para o pessoal. nós temos em Zigurates hoje um mini monumento escalonado e um monumento de 63 metros de altura sendo construído por 63 para dissipar para todos a energia taquiônica que nos foi roubada, ressonando com Saqqara. Gente, vocês não fazem ideia do que é a energia taquiônica para todos nós. É um benefício da humanidade e quem está fazendo isso é Dáquila. Agora, se você não estudar o que é, se você não tentar entender o que é, você não vai conseguir ligar os pontos. Você não consegue entender. Não tem nada de Místico nisso. nos foi roubado isso. Isso é um benefício que era para todos nós estarmos utilizando. Vejam, façam um estudo sobre os fortes, que todos direcionam para Ratanabá. Como isso pode acontecer? Os vórtices de energia, todos O próprio conspiram. caminho de Peabiru, né? As Caminho de conexões que ele Piabiru. tem. É assim, é muita evidência para a gente poder ligar os pontos. E outra coisa, nós não estamos sozinhos aqui, gente. Nós não estamos. Nem aqui na Terra convexa. Passou a borda de gelo, tem N continentes habitados por seres. Isso é uma realidade, quer queiramos ou não. Então é melhor a gente se adaptar com isso, enquanto a gente pode tentar entender e tudo, porque daqui a pouco, com essa onda moduladora, essa visão ela vai ser muito mais permissiva e nós vamos interagir com universos paralelos assim muito facilmente. Então, você vai ver coisas que você jamais imaginou. Então, é bom você se preparar também para isso e você vai ver que isso tudo não tem nada de místico. É apenas o místico foi como eles venderam isso para esse paradigma nosso aqui, entendeu? E venderam mal, né, Sandro? Como algo ruim. Ah lá, o Revelações Pré-Históricas, esse Graham aí, que é o escritor, um jornalista. É muito interessante porque esse cara, ele procurou durante muito tempo parcerias com os egiptólogos para poder explicar e entender melhor. E, por uma razão inexplicável, Sandro, ninguém deu bola para ele. Não, né? E ele escreveu essa obra incrível, detalhadíssima. As pirâmides é só um dos pontos que ele aborda. Existem muitas outras obras arquitetônicas, históricas, cuja explicação é tão ruim quanto essa do Egito.
Então, tem uma colega aqui comentando, ainda eram consideradas diabólicas durante muitos anos. As esfinges eram consideradas diabólicas. Então, existe muita informação que nos foi tolhida ou que foi indevidamente colocada na categoria de místico, como se uma coisa mística fosse uma coisa de menos valia, de menos inteligência, de menos pesquisa. E eu espero realmente está bastante viva, por isso que a gente tem que prolongar a nossa vida, está bastante viva para ver essa mudança de página, o entendimento de que a frequência, a mente e a vibração é realmente o que move o nosso sistema Terra. Nossos amigos já disseram que o sistema Terra é uma grande plataforma de treinamento. Então, Sabe qual é é o um problema? privilégio, são tempos difíceis, Sandro, e eu gostaria que você pudesse dizer um contraponto importante, porque eu não quero que o pessoal daqui saia assim... Porque, na verdade, Sandro, eu ainda acho que é um privilégio estar aqui nesse momento e poder se beneficiar do contraponto que essas frequências vão trazer. Como é que você vê isso? Eu acho a mesma coisa, Carol. O problema todo é que é o seguinte: durante muitos anos, Carol, como é que era a relação nossa de conhecimento? A gente ligava o dispositivo chamado televisão e a informação vinha de lá para cá sem a gente poder trocar. Então a gente foi doutrinado, primeiro, a não dialogar, a gente foi doutrinado a somente aceitar durante muito tempo. E aí a gente não aprendeu a fazer pergunta. E quando a gente queria fazer pergunta, geralmente um adulto vinha tolir a gente. Uhum. Não. Criança aqui não se mete. Isso é assunto de adulto. Isso ficou muito bem plasmado na gente. Com a internet chegando, a gente começou a fazer uma troca. O cara fala daqui, eu falo de lá. Então, o cara colocou uma coisa aqui, eu entro lá agora na página dele e dou um contraponto. E as perguntas começaram a acontecer. Então, toda pessoa que, como eu, é um buscador, por exemplo, começou a fazer mais sentido esse mundo para mim do que o mundo anterior, na qual as minhas perguntas eram abafadas por um sistema completamente opressor, que isso é uma opressão verdadeira, né? Então, todo o lapso de pergunta, para mim, era abafada por essa opressão, e eu começo a buscar respostas e a poder interagir com as minhas questões de maneira aberta. Então, hoje o cara fala uma coisa e eu posso entrar na página dele e falar assim, você está mentindo, porque isso aqui não é isso que você está falando. Ou posso abrir a minha câmera e expressar a verdade pela verdade daquilo que eu enxergo como sendo verdade. Então, Carol, essa mudança em que tira uma pessoa do estado opressor para o estado de buscador, de questionador e de ir atrás das perguntas, das respostas, é um desafio para muitas pessoas. Principalmente as pessoas estão mais enraizadas num sistema religioso. Principalmente. Porque se você começa a ler as escrituras ou o seu livro da sua religião e alguma coisa bate errado, você deveria ter a total liberdade para poder questionar ou poder fazer perguntas. Mas muitas pessoas não fazem. Porque tem o quê? A base do medo. Que é onde eles manipularam, é onde eles investiram um maior peso. Por isso, Carol, que tudo que sai de um enquadramento religioso é demônio. Tudo que sai do meu nível de entendimento plasmado, que foi plasmado comigo, é do diabo. E aí acabou. Eu falo que é do diabo, mas eu nem vou atrás da informação, porque isso é tudo do diabo. Então, o que não tiver no escopo de uma regra básica, muito bem sedimentada, é do diabo. Eles conseguiram isso. Porque a pessoa não arrisca, porque ela fala assim, cara, se eu fizer isso, nossa, pelo amor de Deus, eu vou para o inferno, eu vou para não sei o quê, eu vou para etc. E é onde a população, a maioria da população, ela está sentada hoje. Quando ela rasga o véu do medo e ela começa a fazer análises profundas sobre coisas que ela não consegue entender, e não adianta para um buscador você dizer isso é isso porque é assim, para o buscador não. Para o buscador ele vai buscar uma coisa chamada coerência. Isso faz sentido, isso não faz sentido. E às vezes ele senta sobre uma questão durante meses.
e fica ali, ó, meu Deus, não achei ainda a minha coerência nisso. Então, as pessoas, quando começam a fazer perguntas, quando elas começam a questionar, não questionar por questionar, mas é porque dentro dela algo diz que aquilo ali não é bem assim. Aí ela começa a se encontrar com a resposta. E aí o grilhão que prendia ela começa a ser arrebentado. E aí ela passa pela segunda fase, que é a segunda fase o quê? Consolidação. Ela começa a ir atrás e começa a passar por um processo que, para mim, é o melhor processo que tem nisso tudo, Carol. É você chegar e não emprestar o seu olhar para as suas convicções para ninguém. Então, assim, eu vou para uma experiência e, por mais que tenham pessoas lá que me falem coisas, eu crio o meu diagnóstico e a minha impressão durante aquele momento ali. E, a partir daí, eu tenho o meu sentimento e a minha visão sobre aquilo. Eu não consigo mais emprestar a minha percepção. E aí eu começo a criar uma coisa chamada autonomia. Aí eu começo a entender quem eu sou, o tamanho que eu tenho, qual é a minha função aqui, qual é a minha missão. E aí você começa a entender que você pode fazer as mesmas coisas que o teu criador fez. E ainda maiores. Como ele mesmo disse que faríamos, né? Exatamente. Aí é que está o mistério. Então, hoje se aceita muita coisa que está escrita, mas não se vive. Ou quando se vive, a pessoa te questiona. Ué, mas peraí, não está escrito que eu posso fazer coisas muito grandes? Por que não fazer? Né? Aí acorda que você ou você avança ou você retrocede. E aí entra uma série de questões que muitas pessoas depressivas, muitas pessoas acuadas, muitas pessoas opressas, porque tem medo. O medo, ele paralisa todo mundo. E é onde esses caras investem. Eles jogam a fogueira, eles alimentam a fogueira do medo, porque o medo é onde a pessoa vai parar. Ela fala assim, daqui eu não posso passar. E às vezes, se ela der mais um passo, ela começa a descobrir coisas maravilhosas para a vida dela. E aí cai nessa alegria, Carol, da gente estar nesse tempo, mesmo com toda essa perspectiva, mas nós já sabemos para onde nós vamos. Já pelo menos temos um lampejo de um caminho. Isso Claro, que você falou é legal, porque chega uma fase em que a gente não empresta mais o nosso olhar, nem a nossa percepção, e nem compra o olhar e a percepção das outras pessoas. Você exatamente. pode se abastecer no teu processo de pesquisa. Há pessoas que já trilharam o caminho antes de mim, muito bem eu faço, de perceber o que elas já fizeram, porque Claro, há erros e acertos que eu posso beneficiar na minha caminhada, mas você não olha também pelo olhar do outro. E isso, negativo. cara, é uma sacada. Isso é Isso é para a vida. fortaleza mental. Isso é fortaleza mental. Quer ver uma coisa, Carol? É muito comum também no nosso paradigma esse termo aqui, ó. Ah, fulano vai estar. A maioria fez isso. Todo mundo está fazendo isso. Todo mundo. E você, quando não tem fortaleza mental, você tiver 10 pessoas, 9 são a maioria, você olha e fala assim, ó, quer saber, cara? Eu vou também, porque não vou ficar esquentando a cabeça, não vou ficar aqui sendo o do contra. Não, você não precisa ser o do contra. Você precisa ser você. Se dentro de você a sua convicção diz o contrário das 9, permaneça onde está. E não é todo mundo que consegue fazer isso. As pessoas são vulneráveis. Por isso que o buscador, por isso que o desperto, por isso que a pessoa que está nesse processo, ela é muito solitária. Porque ela já não consegue ceder às convenções. Então, se ela está num local e começa um papo e que ela não concorda com aquele papo e for pedida a opinião dela, ela vai falar a opinião dela. E não vai agradar ninguém. Agora, se ela encontrar nessas 9 pessoas uma pessoa que esteja no processo de ascensão, ela vai olhar você e falar assim, opa, você vai chamar a atenção dela ali. Espera aí, o que aconteceu aqui? Porque a normalidade é todo mundo concordar com todo mundo. O que eles fizeram? O que ao longo do tempo a gente veio vendo, Carol? Hoje todo mundo pensa bonitinho. Os âncoras dos programas de televisão falam a mesma língua, pensam a mesma coisa, dançam a mesma dancinha. É aquele mundozinho chato para um cacete, né? Porque todo mundo, porque todo mundo tem a mesma opinião. Eles padronizaram, só que nivelaram por baixo. Então, você é a pessoa que chega no local com a tua energia, com a tua vibração, com a tua verdade,
E não importa o que a maioria fala. Eu estou cagando para o que a maioria fala. Eu não sou guiado pelo que a maioria fala, pelo que a maioria diz, pelo que a maioria gosta. Eu tenho a minha posição. E o bom quando você encontra com outras pessoas que estão nessa mesma frequência que você, é que você pode ser você aceitando as diferentes opiniões, mas está todo mundo no mesmo caminho ali. Agora, faça essa experiência. Na roda, no teu ciclo, que não é o habitual, você vai ver que você vai atrair muito mais pessoas pelo seu jeito forte de ser do que pelas suas convenções anteriores que você tinha que ir. Quer saber? Vou também para não ficar chato. Começa por aí. Live com o Sandro Rocha, na cabeça da gente, né? Deixa eu te indicar mais 2 conteúdos. A primeira é essa live que ele fez com a gente sobre os jogos do poder. Fundamental para você entender esse conteúdo que eu coloquei agora. E o segundo é para você assistir a live na íntegra e ver mais informações que ele trouxe, além dessa que você acabou de assistir no corte. Até a próxima!